Você já parou para escutar? Não o trânsito, não a música vazando do fone de ouvido de alguém, mas as próprias palavras. Elas pairam no ar como partículas de poeira num raio de sol, incontáveis e cintilantes com a ilusão de substância. Estamos nos afogando numa enxurrada de fala. Slogans gritam de outdoors digitais. Frases prontas povoam nossas mensagens. Emoções pré-embaladas para cada ocasião. Rolamos feeds que não são nada mais que corredores infinitos de espelhos, cada um refletindo as mesmas ideias cansadas, a mesma indignação curada, a mesma alegria performática. Nos tornamos ventrílocos de roteiros que nunca escrevemos, proferindo palavras que parecem importantes, mas não significam nada. O ar está denso com elas, essas calorias vazias de comunicação. Colecionamos frases como bugigangas, viva, ria, ame, pense fora da caixa, é o que é. Costuramos elas juntas numa colcha de retalhos de identidade, uma cobertura frágil que esperamos que esconda o silêncio aterrorizante por baixo. A repetição é uma canção de ninar para o intelecto. Ela acalma, conforta, tranquiliza. Uma frase ouvida uma vez é uma novidade. Ouvi-la 2 vezes, uma coincidência. Ouvi-la 1000 vezes, torna-se verdade. Essa é a magia insidiosa da câmara de eco, um espaço projetado não para o diálogo, mas para a afirmação. Pense em uma palavra como um vaso. Quando é criada pela primeira vez, ela é preenchida com um significado específico e potente, nascido de um contexto único e de uma necessidade precisa. Mas a cada repetição descuidada, o vaso é sacudido. Um pouco de seu conteúdo se derrama. A cada uso, como um clichê ou um chavão, uma rachadura aparece. Logo, o vaso é passado de mão em mão. Um recipiente oco valorizado, não pelo que contém, mas por sua forma familiar. Palavras como liberdade, justiça, sustentabilidade se tornaram esses artefatos esvaziados. Elas são brandidas em discursos e campanhas de marketing. Seu poder explosivo original agora domesticado em um zumbido suave e sem sentido. O rugido da repetição é o som do significado escoando para o éter. Essa banalização das ideias é uma forma sutil de violência contra a mente. Ela cria uma paisagem onde tudo é achatado, onde a indignação genuína e o consenso fabricado soam exatamente iguais. Acreditamos que somos livres, mas vivemos dentro de arquiteturas invisíveis do pensamento. Essas estruturas não são construídas de tijolo e argamassa, mas de palavras, frases e narrativas repetidas tão frequentemente que se tornam o próprio ar que respiramos. Elas formam os limites do que é pensável. O senso comum de uma era é uma dessas arquiteturas. É um conjunto de pressupostos tão profundamente enraizados que não são mais reconhecidos como pressupostos. Eles são simplesmente o jeito que as coisas são. Questioná-los não é ser do contra, é ser ingênuo, tolo ou até mesmo louco. É assim que o consentimento é fabricado, não por força ostensiva, mas pela pressão implacável e suave do óbvio. Essa arquitetura é meticulosamente mantida. A mídia, o discurso político, as mensagens corporativas, todos funcionam como pilares, sustentando o teto da opinião aceitável. Eles enquadram o debate, estabelecendo os termos para que qualquer resposta possível ainda caia dentro de um intervalo predeterminado. Você prefere a opção A ou a opção B? A própria pergunta esconde habilmente a possibilidade da opção C, D, ou uma rejeição completa da premissa da pergunta. Somos oferecidos um menu de escolhas e confundimos isso com liberdade, sem perceber que o próprio menu é a restrição máxima. Nós nos tornamos defensores apaixonados de nossa cela escolhida, decorando-a com nosso toque pessoal, esquecendo que ela é, e sempre foi, uma cela em uma prisão de pensamento muito maior. A ferramenta mais poderosa na construção dessa prisão é o medo. Não o medo da violência física, mas um terror social mais sutil, o medo de estar errado,
o medo de ser excluído, o medo de dizer a coisa estúpida. O que é mais aterrorizante do que uma página em branco? Não é meramente um espaço vazio. É uma pergunta. É uma demanda. A página em branco pergunta: o que você tem a dizer sobre si mesmo? Que pensamento é verdadeiramente, autenticamente seu? Em um mundo saturado de roteiros pré-escritos e opiniões emprestadas, essa pergunta pode parecer uma acusação. O silêncio da página expõe o silêncio dentro de nós. Revela até que ponto dependemos das palavras dos outros para preencher nosso próprio vazio. O medo da página em branco é o medo de descobrir que, quando todos os ecos se calam, talvez não tenhamos mais nada a dizer. É a vertigem da liberdade intelectual absoluta. Esse medo nos leva de volta ao conforto familiar do pronto. Por que lutar com o processo bagunçado e incerto de formular um novo pensamento quando você pode simplesmente copiar e colar um antigo? Por que arriscar a vulnerabilidade de uma expressão verdadeiramente pessoal quando você pode se esconder atrás da armadura de um slogan popular? O documento vazio na tela, a sala silenciosa, o momento de pausa em uma conversa. Estes são o deserto moderno. São territórios inexplorados onde podemos nos perder, onde podemos encontrar a estranheza inquietante de nossas próprias mentes. Esse terror não é apenas intelectual, é existencial. Escrever na página em branco é fazer uma afirmação. Eu existo. Eu penso. Eu tenho uma perspectiva que importa. Este é um ato de profunda coragem em uma cultura que muitas vezes prefere que seus indivíduos sejam peças intercambiáveis em uma máquina maior. A página em branco é um espelho, e muitos de nós temos medo de quem, ou o que, podemos ver olhando de volta. Podemos ver alguém confuso, incerto ou contraditório. Podemos ver que nossa identidade cuidadosamente construída é apenas isso, uma construção. A câmara de eco encontrou seu arquiteto definitivo, o algoritmo. Este não é um tirano consciente, mas um sistema impiedoso e eficientemente brutal cujo único objetivo é prender nossa atenção. E, você sabe, ele aprendeu que a maneira mais eficaz de fazer isso é nos alimentar com mais do que já sabemos, mais do que já acreditamos. Ele constrói para cada um de nós um túnel de realidade sob medida, um mundo de informações perfeitamente adaptado para confirmar nossos vieses. É uma arquitetura de consentimento construída não de palavras, mas de código. É uma prisão tão confortável, tão personalizada, que confundimos suas paredes com o horizonte. É uma tirania que convidamos ativamente para nossas vidas toda vez que clicamos, curtimos e compartilhamos. O algoritmo é um mestre da repetição, mas em uma escala nunca antes imaginada. Ele identifica o ritmo do nosso pensamento e cria uma batida para marcharmos. Ele aprende quais gatilhos emocionais nos fazem parar de rolar e, então, inunda nosso feed com eles. Indignação, sentimentalismo, afirmação tribal. Essas são sua moeda. Ele não quer nos desafiar, nos provocar ou nos apresentar a um ponto de vista difícil e oposto. Isso criaria atrito, um momento de dissonância cognitiva que poderia nos fazer desviar o olhar. O algoritmo quer uma experiência suave e sem atritos. Ele quer transformar o mundo caótico das ideias em um fluxo de conteúdo plácido e previsível. Um rio que sempre retorna a si mesmo. Essa pacificação digital tem consequências profundas para nossa capacidade de pensar. Perdemos nossa tolerância à ambiguidade e à complexidade. Quando somos constantemente alimentados com narrativas simples e emocionalmente carregadas, nossas mentes se desacostumam do trabalho árduo de lidar com nuances. No nosso mundo, o silêncio se tornou um artigo de luxo. Ou pior, uma falha. Quando a música para, quando o podcast termina, quando há uma pausa na conversa, pegamos nossos celulares. Corremos para preencher o vazio com mais barulho, mais dados, mais tagarelice. Nos tornamos profundamente desconfortáveis com a ausência de estímulo. Isso é uma grande tragédia, porque o silêncio não é um vazio a ser preenchido, é um espaço a ser habitado.
É o terreno fértil de onde o pensamento autêntico brota. Para resgatar o pensamento, devemos primeiro aprender a resgatar o silêncio. Essa missão de resgate começa com pequenos atos de desafio. É escolher sair para caminhar sem fones de ouvido. É sentar em um cômodo por 5 minutos e apenas ouvir os sons ambientes. É resistir à vontade de falar imediatamente quando uma pergunta é feita, permitindo que a pergunta se aprofunde, que ressoe. Esses atos parecem estranhos, até radicais, em uma cultura de conectividade perpétua. São um desengate consciente da máquina de entrada constante. Nesses momentos de quietude, começamos a ouvir outra voz, uma que geralmente é abafada pelo rugido externo, a nossa própria. Começamos a notar o zumbido de nossas próprias ansiedades, o piscar de nossas próprias curiosidades, os pensamentos semiformados que nunca têm a chance de vir à tona. O silêncio é a condição necessária para a leitura profunda. Não a leitura de manchetes ou o consumo de conteúdo em pedaços, mas o engajamento lento e imersivo com um texto complexo. Um livro não grita. Ele espera. O silêncio é o ato de abrir um espaço. É uma desordem mental, uma varredura das palavras vazias e dos pensamentos de segunda mão. É somente nesse espaço limpo que podemos começar a plantar as sementes de algo novo, algo verdadeiro, algo que é finalmente, autenticamente nosso. Confundimos ouvir com escutar. Ouvir é uma função biológica passiva. É a recepção de ondas sonoras. Escutar é uma forma de arte ativa, criativa e profundamente difícil. É um ofício que exige a suspensão do eu. Escutar autenticamente não é esperar sua vez de falar. Não é vasculhar as palavras da outra pessoa em busca de munição para sua refutação. É o ato radical de tentar entender. É uma forma de hospitalidade, de abrir um espaço dentro de si para acolher a perspectiva do outro, sem julgá-la imediatamente, refutá-la ou tentar consertá-la. Em um mundo de monólogos transmitidos, a escuta verdadeira é um ato revolucionário. Escutar autenticamente é abraçar um certo tipo de vulnerabilidade. Exige que deixemos de lado momentaneamente nossas próprias certezas, nossas próprias narrativas queridas sobre o mundo. É abordar uma conversa não como um debate a ser vencido, mas como um território a ser explorado. Isso significa escutar tanto o que não está sendo dito quanto o que está. Significa prestar atenção às hesitações, ao tom de voz, à escolha das palavras. Significa fazer perguntas nascidas da curiosidade genuína, não perguntas que são meramente dispositivos retóricos para avançar nosso próprio ponto. Esse tipo de escuta é raro porque é exigente. Pede que silenciemos nosso próprio ego, que está constantemente clamando para ser ouvido, para estar certo, para ser visto. A crise das palavras vazias é alimentada por uma crise de escuta. Falamos em slogans porque esperamos ser ouvidos em slogans. Não oferecemos pensamentos complexos porque não confiamos que alguém tenha paciência ou vontade de recebê-los. Nosso discurso público se tornou um diálogo de surdos, com cada lado gritando seus pontos de vista pré-embalados no vazio, convencido de sua própria retidão e da malevolência do outro. Esquecemos como ser bons ouvintes e, ao fazê-lo, esquecemos como ser bons oradores. No final das contas, tudo se resume a isso: a coragem de proferir uma nova frase. Uma frase que não seja emprestada, não reciclada, não um clichê. Uma frase que seja sua. Este é o ato supremo de resistência contra o império das palavras vazias. É uma declaração de soberania intelectual. Formar uma nova frase é mais do que apenas organizar palavras em uma ordem nova. É forjar uma nova conexão entre ideias. É lançar um pequeno feixe de luz na escuridão do impensado. É arriscar ser mal compreendido, arriscar soar estranho, arriscar estar sozinho em seu pensamento, mesmo que por um momento. Essa coragem é a seiva de uma sociedade pensante. De onde vem essa coragem? Não vem da certeza, vem do oposto, vem do conforto com a dúvida.
Vem da humildade de saber que você não tem todas as respostas. A pessoa que está realmente pensando não é aquela que tem um argumento perfeitamente polido e inabalável. É aquela que está disposta a dizer: não tenho certeza, ainda estou trabalhando nisso, ou e se olhássemos por este ângulo? Essa coragem intelectual é a disposição de expor seu processo, de pensar em voz alta, de ser um trabalho em andamento em público. O dogmático, o repetidor de slogans, teme essa vulnerabilidade. Sua fortaleza de certeza é construída sobre uma base de medo. Para encontrar essa coragem, devemos redefinir nossa relação com a linguagem. Devemos parar de vê-la como uma ferramenta para performance e começar a vê-la como uma ferramenta para descoberta. Quando você tenta articular um sentimento difícil ou uma ideia complexa, você não está simplesmente relatando algo que já existe totalmente formado em sua mente. O ato de encontrar as palavras é o ato de descobrir o próprio pensamento. A linguagem se torna uma parceira na exploração. É por isso que escrever é tão importante. É por isso que a conversa lenta e deliberada importa. São práticas que nos permitem usar a linguagem não para repetir o que é conhecido, mas para aventurar-nos no desconhecido. Então, eu te pergunto: que nova frase você proferirá hoje? Não precisa abalar o mundo. Pode ser pequena. Pode ser sussurrada para si mesmo. Pode ser uma pergunta que você faz a um amigo, uma maneira diferente de descrever seu dia, uma recusa em usar o jargão esperado em uma reunião. Cada nova frase é uma pequena ruptura no tecido da câmara de eco. É um voto pela complexidade em vez da simplicidade, pela nuance em vez do dogma, pelo trabalho bagunçado, bonito e aterrorizante de pensar em vez do conforto fácil da repetição. Você pensa ou apenas repete. A escolha é sua, e ela é feita novamente a cada palavra que você fala, a cada silêncio que você mantém e a cada nova frase que você ousa trazer ao mundo. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Batedeira Crítica e me ajude com uma doação de qualquer valor para o Pix na descrição deste vídeo. Valeu!